Boa noite, Mônica. Tudo bem? Boa noite, Tânia Maria também, Magalhães. Sejam bem-vindas. Estou ajustando aqui, estou esperando aqui um pouco o pessoal chegar para a gente continuar nosso trabalho que iniciamos na live passada, né? Quarta-feira passada. E, e a gente vai dar uma continuidade hoje. Estou ajustando aqui o áudio, ajustando aqui uns detalhes para a gente dar continuidade, tá? Bom, pessoal, quarta-feira passada eu iniciei um trabalho de pintura, mas eu falei um pouco sobre a questão da pintura realista em tecido, né? E eu falei sobre a questão das dúvidas que algumas pessoas tinham sobre pintar tecido nesse estilo realista, né? Que as pessoas acreditam, algumas pessoas, que não têm condições para pintar, não, não tem, vamos dizer assim, uma habilidade para pintar o realismo no tecido. Mas eu volto a afirmar, né, que a pintura realista ela é um estilo. Então você pode aprender diretamente dentro do estilo realista. Você não precisa passar por outros tipos de níveis ou de estilos, né? Na verdade, não, nem é nível, é estilo, porque a pintura não é um nível, e sim um estilo. O nível é o quê? São as partes da pintura. Por exemplo, você começa num nível iniciante, né? Mas na pintura realista, porque é o estilo que você escolhe para pintar. Então você começa com um nível iniciante, um nível intermediário e um nível avançado dentro do realismo. Você não precisa pintar outras técnicas antes do realismo para poder chegar no realismo, certo? Então é isso. Boa noite, Suelânia. Boa noite, Grace Mary. Boa noite, Mazinha Santos. Bem-vinda. Bem-vindas todos, né? Todas. Adriana Magalhães. Boa noite, bem-vinda, Adriana. Maria Aparecida. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Então, é isso. Eu estou reforçando aqui que a pintura realista ela é um estilo, tá? Existem os níveis dentro desse estilo. Existe quem é mais iniciante, quem é mais intermediário, quem é mais avançado e assim vai, né? Mas ela é um estilo. Então, se você quer aprender o realismo, você pode começar direto dentro do realismo. Boa noite, Mila Varejão. Bem-vinda. Boa noite, Maria Ferreira. Tudo bom? Luciana Jesus, boa noite, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Hoje nós vamos continuar nosso trabalho, né? Aquele trabalho que a gente começou na quarta-feira. Eu deixei no grupo, no grupo lá do WhatsApp, grupo da escola, né? Que a gente tem o grupo da nossa Masterclass, né? Que é esse nosso projeto, né? Tá o risco disponível e logicamente, eu tô fazendo uma relação das cores que eu estou usando no trabalho, né? E logo vai estar disponível também, porque como a gente vai utilizando ainda esses tons, eu ainda não deixei pronto, né? Mas a relação, não deixei pronta na verdade, mas ela vai estar pronta logo logo, tá? Vitor Mamani, bem-vindo, Vitor. Seja bem-vindo. Ele acho que é do Peru ou é do Chile, eu não lembro muito bem. É daqui da América Latina, eu sei que é. Eu não lembro exatamente qual é o país. Então é isso, pessoal. Nós temos um trabalho e esse trabalho está em andamento, então nós vamos dar continuidade para ele agora, tá? Então quem tiver interesse em ficar com a gente na live, aliás, vai ter live domingo também, próximo domingo, tá? A gente vai continuar essa live porque a gente vai fazer em 3 lives e nós vamos ter uma surpresa aí depois da última live, tá? Para quem ficar acompanhando a gente até o final, teremos uma surpresa bem legal, ok? Albertina Campos, boa noite, bem-vinda. Rosilene Novaes, bem-vinda, boa noite. Jaqueline Coelho, bem-vinda, boa noite. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass da pintura realista em tecido. Aqui nós temos uma aula e essa aula vai ser bem detalhada. Eu vou explicar algumas questões aí sobre a pintura realista, tá bom? E quem estiver interessado pode me acompanhar e aprender um pouco aí sobre esse tema, né?
Espero que seja bem proveitoso para todos vocês, então, tá? Maria Lúcia Santos, bem-vinda. Prazer é meu, tá? Joaquim da Barra, São Paulo, São Joaquim da Barra, né? Bem-vinda, tá? Ah, Bolívia, né? Vitor Mamani é da Bolívia. Eu sempre confundo os países aqui da América Latina. Desculpa, Vitor, tá? Selma Souza, boa noite, bem-vinda. Lourdes Colombo. Obrigado. É porque eu deixei o cabelo crescer, aí o cabelo crescendo ele fica com um estilo diferente. Faz tempo que eu não deixo o cabelo crescer, aí dessa vez eu tô deixando, sabe? Aí tá mudando aqui um pouco o meu visual. É isso mesmo, né? Boa noite, Eleni Simões. Vivi Arteira, boa noite, Vivi. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, então eu já tenho uma quantidade de pessoas aqui na live, então eu acho que é legal a gente começar logo a pintura, não é isso? Recomeçar, né? Porque ela já foi iniciada, então vamos dar prosseguimento, né? Vamos continuar daquele ponto onde paramos. Tá certo? Carmen Souza, boa noite. Bem-vinda, Carmen. Bem-vindas todas vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass da pintura em tecido. A pintura realista em tecido, tá bom? O nosso tema aqui é o realismo no tecido. Obrigado, Maria Alonge. Bem-vinda, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, então eu vou ter que virar a câmera para a gente focar aqui no nosso trabalho, tá bom? E eu vou posicionar melhor também aqui, tudo direitinho para a gente começar a pintar. Lourdes Sinópoli, seja bem-vinda. Boa noite, tá? Andréa Nigra, oi Andréa. Oi, mana, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê, né, mano? Evelyn Denise, boa noite, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, então vamos dar início ao nosso trabalho. Eu vou virar aqui a câmera, tá bom? Para a gente poder reiniciar a nossa pintura. Vou posicionar aqui, ó, onde está ali meu trabalho. Eu vou dar um zoom aqui porque eu quero focar aqui só na parte que nós vamos trabalhar hoje, que é essa parte dos biscoitos aí, dos cookies, tá? Deixa eu virar aqui a minha iluminação também, pra gente ter um trabalho mais clarinho aí pra ver, né? Com maior claridade, maior clareza. Tá bom? Ó, deixa eu posicionar também mais pra perto. Eu vou ajustando aqui pra vocês terem uma melhor visibilidade aí do trabalho, tá bom? Olha só. Boa noite, Maria Toledo, bem-vinda. Ziguara Leão, boa noite, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui quem mais. Lourdes, já falei com a Lourdes. Quando eu mexo na tela do meu celular, aí pronto, aí ele descontrola aqui, eu não consigo ver mais nada. Coisa do Facebook, eu acho. Bom, deixa eu ver aqui. Rosana Reateg, boa noite, bem-vinda, Rosana. Boa noite, Alda, Maria. Pessoal, se eu não falei com alguém, desculpa, tá? Porque não dá pra ver todos os comentários na mesma hora. Ariadne dos Santos, boa noite, bem-vinda também. Alzira Mascarenhas, boa noite. Obrigado, Rosana. Pessoal, vamos continuar então o trabalho. Eu já tinha começado essa daqui na semana passada, essa pintura, tá? Como vocês podem ver aí, eu já tenho uma parte do trabalho encaminhada, não é isso? Deixa eu ajustar aqui alguns detalhes e nós já vamos começar, tá? Pronto, aqui eu vou pegar o meu material, que já está aqui do ladinho também. E nós vamos recomeçar aqui o nosso trabalho, tá bom? Bom, eu uso as tintas Acrylex. Todo mundo sabe que eu uso o Acrylex, né? E uso os tecidos da Estilotex. Ok? Pincéis que eu uso são pincéis da Condor. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar o trabalho usando dois tons aqui iniciais, 3 tons iniciais. Tá? 3 tons iniciais que eu acho que são
os adequados para nosso trabalho. Tudo bem? Eu vou usar aqui o caramelo, vou usar o amarelo cádmio, vou usar um pouquinho também do terra queimada. Olha só, vou colocar aqui minhas tintas. E eu gosto de usar pincéis macios aqui nos trabalhos, tá bom? Ó, olha só, eu vou usar esse daqui que é o 484 da Condor, número 0. Eu gosto de pincel com a numeração baixinha, numeração pequena, tá bom? Eu vou começar por esse cookie aqui, ó, usando o amarelo cádmio, certo? Amarelo cádmio. Eu vou precisar tornar essa tonalidade um pouco mais suave, por isso eu vou usar também um pouquinho do branco junto a ele, tá? Olha só, tornando essa região aqui mais clarinha, porque é o lado de luz, ó. Se você considerar o brilho principal aqui, vemos que a luz está vindo da esquerda para a direita, tá? Para criar um efeito de textura nos elementos, como aqui é o caso, né? Nós vamos criar textura no elemento. Ó. O que é que nós precisamos fazer? Isso é uma coisa que é muito utilizada nas pinturas realistas. Você precisa trabalhar o contraste dos tons, equilibrando a luz e a sombra dos elementos, tá bom? Então o que é que eu faço? Eu pego um pouquinho do branco, e veja que o branco não é para ficar branco, é para ficar um amarelo mais suave. E eu misturo o branco no amarelo cádmio, justamente para ele criar uma tonalidade mais suave, certo? Mas tem pontos que vão ficar mais iluminados, mais branco, e outros menos iluminados também, tá? Então, vamos equilibrando à medida do necessário a nossa pintura. Como aqui é um cookie, que é um daqueles biscoitos, né, que ele tem uma certa aspereza. Pessoal, desculpa se eu não estiver vendo os comentários, tá? Porque geralmente quando eu estou gravando aula ou dando alguma aula, eu fico muito focado na imagem que eu estou trabalhando, tá? E aí às vezes eu não consigo parar para poder ver os comentários, mas vocês, se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer sugestão, vocês podem deixar escrito aí, tá? Que depois eu posso ler e aí eu posso responder os comentários, tá? Depois da live. A Ellen não está aqui no momento, mas quando ela chegar ela me ajuda também um pouquinho, tá? Olha só, o que é que eu vou fazer? Vou usando esses detalhes de tonalidades aqui, ó, em pequenas pinceladas. Vou colocando ponto a ponto, mesclando sem precisar lavar meu pincel, tá? Por quê? Porque eu estou usando o branco justamente para se misturar com o amarelo cádmio, gerando aí um tom mais suave de amarelo, tá? Então eu vou alternando aqui, ó. Quando a gente vai trabalhar efeitos de textura, de qualquer situação áspera, né? Textura áspera, no caso aqui, a gente vai alternando esses tons, equilibrando, como já falei, o ponto de luz e o ponto de sombra, tá? Como eu falei também na aula da semana passada, o que é que foi que eu afirmei, né? Quem estava aqui, acho que deve lembrar, que o que a gente representa na pintura é a luz, né? Tudo é possível por causa da luz, tá? Se a gente não tiver a luz, a gente não tem as tonalidades, as variações de tonalidades, e a gente não tem visibilidade dos elementos, ok? Então o que é que a gente faz? A gente trabalha com a luz, equilibrando cada um dos pontos para gerar o efeito. E aí é lógico que a luz pode variar, tá? Ela vai variar, pode não, ela varia mesmo, ela deve variar. Por quê? Porque cada elemento tem sua forma. E as suas formas, né, a forma de cada um dos elementos, eles
alteram a posição da luz, né? Eles não deixam que a luz fique aquela luz estática, tá bom? O que é que acontece? Eu coloquei aqui vários pontos, certo? Onde a luz vai fazer esse tipo de variação, né? Variação de efeito. Tem pontos que a luz fica mais suave, ela já não tem tanta força. E tem pontos, existem os pontos que a luz terá uma intensidade bem maior. Lógico, né? Já que o elemento vai permitir que isso aconteça. Tá? Por que eu digo que o elemento permite que isso aconteça? Porque o elemento tem uma forma, né? Como já falei antes aqui, o elemento tem uma forma. Se ele tem uma forma, ele tem ali uma diferença de sentido, de direção, tá? Tem várias diferenças no caso, né? Aqui é notável que você vai ver o quê? Que como ele é circular, um lado do círculo fica a favor da luz. Isso é uma questão de lógica, tá? Um lado do círculo vai ficar a favor da luz, mas o outro lado do círculo não vai ficar, tá? Então isso vai causar o quê? Uma alteração na tonalidade, provocando sombra nos lados onde a luz não chega com mais intensidade. Aqui eu estou usando ainda só o amarelo cádmio e o branco o tempo todo, ó, alternando entre um e outro, tá? Olha só. E eu vou preenchendo a forma que eu quero do meu elemento, mas eu vou ter que colocar tonalidades novas nele também para criar ainda mais profundidade, para criar mais efeito, tanto de textura como de sombra, né? Como criar esses pontos, né? Que são necessários para que o elemento ganhe uma visibilidade mais realista, tá bom? Nesse ponto aqui, eu estou trabalhando com o amarelo cádmio em tonalidade principal, olha só. Por quê? Porque nesse ponto aqui, eu tenho mais sombra. Veja que a luz está nesse lado e a sombra desse lado. Lembra que a luz está vindo lá da esquerda, né? Certo? Ó. Esse amarelo cádmio é um amarelo transparente, ó. É uma tonalidade transparente. Então, mesmo que eu encubra os riscos, eles vão ficar ainda à mostra. Vai dar para ver que eles estão lá, tá? Com um pincelzinho sujo mesmo, do amarelo, ó, eu já venho colocando aqui outro ponto com branco. E com ele eu vou calibrando a tonalidade, ó. Se aqui eu não quiser tão claro, por exemplo, eu posso adicionar um pouco mais de amarelo cádmio sobre ele e ele ficar um pouco mais ofuscado ali, não ficar tão branco assim, tá? Porém, eu vou deixar nesse ponto aqui, porque ele vai precisar ainda de pontos de claridade, e aí eu posso ir dosando essa claridade com um pouco mais de tinta até chegar no ponto que eu quero, certo? Feito esse processo, eu limpo o pincel só num paninho mesmo, ó, não vou nem lavar o pincel, não vou lavar ele, tá? E eu venho aqui com um pouco do caramelo. Esse tom aqui é o caramelo que eu estou usando, tá? Deixa eu equilibrar melhor aqui o risco. Ó, estou usando um pouquinho do caramelo para começar a gerar um pouco mais de volume no meu elemento, tá bom? Um pouquinho mais de caramelo. E isso aqui é que eu vou utilizar. Limpo aqui o pincel, tiro o excesso de tinta. E agora eu vou esfumar aqui um pouquinho, ó, de baixo para cima, com suavidade. Como eu falei na semana passada também, nenhuma pintura realista de ninguém, de nenhum artista sequer que eu conheça, tá? É feito só de cabeça, não é
possível você fazer só de cabeça, você tem que ter uma referência, tá? Você tem que trabalhar a partir de referências. Por quê? Porque naturalmente os objetos, os elementos são muito complexos, tem muita informação, tem muito detalhe, muita coisa que só a cabeça, só a mente, ela não vai ser capaz de formular ali com tanta perfeição, tá? Então a gente vai precisar de quê? Referência. Trabalhar por uma referência fotográfica ou qualquer outra referência que seja, mas precisa da referência, tá? Então, quando a gente vai pintar um realismo, a gente precisa trabalhar por uma imagem existente, ok? E aí, ó, adicionando caramelo, eu vou formando agora um pouco mais de volume e profundidade nos pontos que eu quero ressaltar, tá bom? Ó, bem pouquinha tinta, eu não preciso de exagero de tinta. Quem conhece meus trabalhos, minhas aulas, sabe que eu falo muito nisso, né? Eu sou bem, bem cri-cri nesse ponto, que eu falo assim, ó, muito pouca tinta nas horas que você for trabalhar com acabamento, com detalhes pequenos. Você não precisa de muita tinta. O ditado, né? Eu até falei na semana passada. Às vezes o ditado vale bem para isso aqui, é aquele, às vezes o menos é mais, né? E é verdade. Aqui, ó, a gente não precisa de muita tinta. Não é o fato de eu estar pintando que faz com que eu diga assim, ah, se eu estou pintando eu tenho que usar tinta, né? Depende do que você está pintando, né? De como você está pintando, do que você quer atingir com aquele ponto da pintura. Então, ó, tem horas que a gente usa bem pouca tinta. A tinta não precisa ser exagerada, porque você vai precisar calibrar tonalidades, criar efeitos. Ó. E se você usar muita tinta, fica difícil você equilibrar dessa forma. Como nós tratamos aqui da pintura com uma certa realidade, né? O realismo, na verdade, que é o nosso intuito trabalhar sobre a ideia do realismo, você precisa entender que em vários pontos do elemento as tonalidades têm essa questão da variação de tinta, de quantidade de tinta no caso, tá? Então tem horas que bem pouca tinta para criar um efeito com suavidade, um efeito que não necessita de muito peso, tá? São às vezes necessários esses efeitos na pintura e você vai trabalhar com pouquinha tinta. Ó. Cada vez que eu vou adicionando esses detalhes, vai fazendo com que meu trabalho vá mudando de aspecto, vai ganhando uma nova cara, vai ganhando um novo conceito aí, ó. Olha só, cada volume desse ó, tem seu ponto de luz e tem o seu pontinho de sombra, tá? E aí você vai criando com a suavidade da tinta esses pontos de diferença, tá bom? Tem horas que você vai usar mais tinta, como eu já falei, porque depende do que você está pintando, se tem mais profundidade, se não tem, se tem mais sombra, se não tem, tá? E tem pontos que você vai precisar de pouquíssima tinta, tá? Só mesmo para você provocar um efeito e aí a quantidade de tinta vai ficar bem mínima. Olha só, veja que eu continuo aplicando detalhes pequenos, poucos detalhes em cada um dos pontos, tá? Olha só. Bem pouquinha tinta, ó, criando forma. Um elemento como esse aqui, ele tem um movimento, tem um sentido, né? Veja que ele tem um sentido arredondado também para cima e para baixo, levemente, né? Isso mostra que na parte de cima aqui, principalmente, ó, esses elementos, eles têm grandes volumes, ou poucos volumes, ou pequenos volumes, né? Nesse sentido, arredondado também, ganhando uma forma irregular, para cima, para baixo, né? Você vai
vai ter que observar o elemento para poder entender um pouco dele e aí executar a pintura. O ideal da gente é realmente entender primeiro a forma que um elemento tem para poder depois executar os detalhes dele dentro da pintura, tá bom? Aqui, ó, pequenos detalhes, pequenos pontos com amarelo também, o amarelo cádmio. Olha só, pequenos pontos. Como falei, o sombreamento, a luz, né, ela provoca efeitos na sombra, dependendo da sua intensidade também. Então, nos pontos mais claros aqui, ó, o que gera de sombra são sombras mais suaves também, porque tem mais claridade e a claridade gera uma luz refletida que toca nesses pontos mais claros e reflete para o lado contrário. E isso regredindo aí a potência da sombra, fazendo com que a sombra fique mais suave um pouco. Certo? Então eu já não uso ali um caramelo, já uso mais um amarelo cádmio com suavidade. Pequenos toques de tinta dando sentido sempre, ó, ao meu elemento, tá bom? Eu vou limpar o pincel um pouquinho e aí eu vou dosar a tonalidade aqui do terra queimada com um pouquinho do lilás bebê também, tá? Por quê? Porque esses cookies aqui, eles têm alguns detalhinhos de chocolate, tá? São alguns efeitos suaves que tem aqui, ó. E eu vou usar aqui um pouquinho do terra queimada primeiro, para fazer os pontos mais escuros. Olha só, tá? Com pequenos toques, ó, tiro excesso de tinta, inclusive, tá? Para colocar suavidade em cada um dos pontos, gerando profundidade. E com o pincel sujinho dele mesmo, eu vou acrescentar um pouco do lilás bebê aqui, ó, dando uma tonalidade mais suave a esse pontinho. Acho que chamam-se de gotículas, né? Gotinhas de chocolate, que já são aí detalhes dos cookies que você vai fazer com suavidade também, porque existe luz nele. Então você sombreia só um detalhinho aqui do lado, ó. Certo? Com o sujinho que sobra no seu pincel, aquele detalhe que eu falei, né? O menos é mais. Você vai trabalhar com pouca tinta para com ela você ir agregando os detalhes do elemento. Pouquinha tinta, sujinho que ficou da tinta do meu pincel, eu já usei aí. Tem pontos que vão ficar, logicamente, mais firmes. Aqui é um, ó. E esse daqui é um ponto que vai ficar mais escurinho porque a luz não está chegando nele. Detalhinho de chocolate ali no elemento. Nem por isso eu vou exagerar também na tinta. Vou trabalhando aos poucos com o intuito de transformar o efeito com suavidade ao mesmo tempo, tá? Eu não vou exagerar em nada. Olha só, criando pequenos efeitos, tá? Com pouca tinta. Eu vou criando pequenos efeitos aqui na minha área de sombra, né? Aparecido no favor. Marcos, depois vai ter a lista de tinta que usou. Aparecida, vai sim, vai ter lista de tonalidades, tá? Das cores que eu usei, vou deixar disponível. Olha só, colocando com o sujinho do pincel alguns detalhinhos a mais, ó. Sombreando, ajudando a dar o aspecto aqui de aspereza, trazendo volume, trazendo esse áspero do biscoito, tá bom?
Aqui, ó, vou colocar um pouco mais também de terra queimada, um pouco mais de tinta, e vou transformar mais uma área escurinha, tá? Olha só, com pouca tinta, eu vou reforçando na parte de baixo, só tocando no tecido, sobre a pintura, para criar mais efeito, mais detalhe em cada uma das partes, tá? Mais alguma pergunta, Eli? Aqui um pouquinho mais de terra queimada também, mais uma gotinha. Oi? Mazinha, magnífica pintura, parabéns. Obrigado, Mazinha. A Cristina Medeiros, suas artes são tão reais. Obrigado, Cristina. Luciana Jesus, linda. Obrigado, Luciana. Obrigado, pessoal. Anides, vai fazer a maçã hoje também? Quem? Anides. Anides. Não, Anides. A maçã eu acho que vai ficar para a próxima live, né? Que é domingo. Vai ser domingo. E provavelmente eu vou encerrar esse trabalho no domingo, tá? Joana Milan, boa noite. Boa noite, Joana. Tudo bem? Joana Milan. Helena Mendes. Eliana Mendes, boa noite, bem-vinda. Maria Lúcia, boa noite, prof. Boa noite, Maria Lúcia. Bem-vinda, tá? Rosana Roteca. Reateg. Esse biscoito vamos comer amanhã. Obrigado, Rosana. Vamos comer o biscoito amanhã? Mazinha, tenho vários cursos de professor e recomendo. Tenho aperfeiçoado muito minhas pinturas. Gratidão. Obrigado, eu que agradeço, viu, Mazinha? Ainda bem que você está conseguindo entender bem das aulas e desenvolvendo mais nos seus trabalhos. Que bom que você tá conseguindo, tá? Isso é bom, isso é muito bom. Ó, pessoal, terra queimada, tô usando um pouquinho também do caramelo, tá? Eu sujo meu pincel com caramelo para unir um pouco essas duas tonalidades, ó, trazendo tons mais escurinhos e criando maior efeito aí para minha pintura. Solange Janete, que show, grande mestre. Obrigado, Solange. Solange? Janete? Silvia Maciel, quando pegamos um projeto, referência para pintar, tem alguma técnica para eu saber as cores que foi usada? Janete, na verdade, as cores a gente acaba dominando com o tempo, com a prática da pintura. De tanto a gente pintar, a gente vai entendendo, vai observando. É um jogo de observação, na verdade, tá? Você passa a conhecer suas tintas, suas tonalidades, e aí, desse ponto em diante, você começa a saber onde é que ela é aplicada. Ó, leve toquezinho, sujinho só de branco, tá? Maria Ferreira, esta live vai entrar no curso? Não, Maria Ferreira, essa live é independente, tá? Essa é a live só pra gente esclarecer alguns pontos aqui nessa masterclass, né? É só pra gente falar um pouco sobre a questão de que as pessoas têm um certo medo, ó, terra queimada, tá? Um certo medo de se arriscar a pintar porque acha que não tem condições de pintar realismo. E isso aqui é só pra desmistificar isso. Qualquer pessoa pode pintar o realismo. Qualquer pessoa, tá bom? Porque o realismo é um estilo de pintura. Se você se dedicar a ele, você vai desenvolver, tá? Não precisa você fazer um curso, por exemplo, em uma outra técnica antes. Porque assim, eu tenho que fazer uma técnica primeiro para depois desenvolver essa técnica. Não, não precisa ser assim, tá? Dentro do próprio realismo você consegue desenvolver o seu trabalho. Você consegue aprender, tá bom? Olha só, coloquei aí os pontinhos dos chocolates, né? As áreas que tem mais chocolate na minha pintura. Vou acrescentar também um pouquinho aqui na parte de baixo. Ó. Sujei o pincel com terra queimada, mas vou pegando aqui um pouquinho do caramelo também. Ó. Boa noite, Evelyn. Boa noite,
Ok? Evelyn. Evelyn. Boa noite, Evelyn. Ó, aqui eu tô colocando um pouquinho. A Rosana já deve terra queimada é caramelo. Não sei se ela botou aí ou é caramelo. O caramelo é um mais alaranjado, Rosana. Tem um tom mais alaranjado. O terra queimada ele tem é um tom terroso marrom, firme, só que com uma leve puxada para um tom arroxeado. Olha só, pessoal. Detalhando ali, reformulando os detalhes mais firmes. Ah, Ivanilda Roma botou assim, essa pizza tá diferente, é de quê? Marilene Soares quer saber. KKK. Pizza, né? Até parece. Olha só. Agora eu vou iluminar um pouquinho aqui, ó, colocando um pouquinho de branco em pequenos tons, tá? Cristina Medeiros falou, professor, essa live é pra colocar água na boca e pintar realismo. Ah, pintar realismo. Cristina Medeiros? Foi? Exato, Cristina. Exatamente. É pra gente entender que existe a possibilidade para todo mundo, tá? Olha só. Agora eu tenho que iluminar colocando pontos mais clarinhos. Estou usando o branco mesmo, só que o branco eu uso em pequena quantidade, não para deixar branco. As meninas estão dizendo, é biscoito, amiga, não é pizza. Ela tá brincando. Ela tá brincando, ela tá. É porque ela tá lembrando da live da Marilene que ela pintou uma pizza. E aí ela tá zoando aqui. Eu entendi na hora que ela falou sobre a Marilene. Porque a Marilene fez uma live com pizza. E acabou que ela assistiu, né? Como é o nome dela? Hã? Não, foi a Adriana. Foi a Adriana que comentou? Ó, o branco que eu uso é bem. A Ivanilde, né? Ivanilda, pronto. A gente brincou muito naquela live lá da Marilene. E aí ela já entrou com as brincadeiras dela também. O branco que eu tô usando aqui é só para dar uma tonalidade de claridade, ó. Ela tá clareando um pouco esse lado do elemento, porém não deixando branco. Eu não quero deixar o elemento branco. Eu quero só trazer pontos de claridade, certo? Ó. Realçando os toques de volume, certo? Porque o contraste da luz com a sombra aqui é que vai provocar o efeito do volume. Tudo bem? Então estou usando um pouquinho do branco. Se possível, você pode sujar seu pincel com outros tons também para reduzir o branco, tá? Adriana Magalhães, melhor professor, melhor didática não há. Obrigado, Adriana. Adriana Magalhães, ela desenvolveu muito bem os projetos dela, as pinturas dela estão cada vez mais bonitas. Muito bom o trabalho dela. Eu cito como exemplo. Olha só. Sempre pouquinha tinta, tá? Ó. Pequenos toques. Rosângela Amaral. Boa noite, como é bom ver você pintando. Obrigado, Rosângela. Faz tempo que não aparece, Rosângela. Você aprende sempre. A gente tem que aprender sempre, não um pouco. Vamos lá, desenvolver mais, né? Obrigado, Rosângela. Seja bem-vinda, tá? Ó, um pouquinho do branco, sempre. Pequena quantidade. Você vai usando, ó. Preservando pontos mais escuros também, tá? Amazinha, esses projetos do novo curso está um espetáculo. Hoje de manhã, quando acordei, quase infartei. Com tanta lindeza, kkk. Eu adquiri esse curso, mas não para a coleção. Ah, tá certo, Mazinha. Ainda bem que você gostou, tá? Que bom que gostou, porque eu passei realmente muito tempo trabalhando nele também, para gravar todas as aulas, deixar tudo prontinho.
para vocês aí já terem as aulas aí na mão direto, né? Sem nem precisar esperar mais por elas. Ó. Olha só como vai ganhando vida aqui o efeito. Uai, Marilene, a imaginação é minha, então é pizza pra cá. Só queria saber o sabor pra te falar. Tô dizendo que ela tá zoando? Zoando com a Marilene, zoando comigo. Tá certo. É isso mesmo. Vamos seguindo em frente. Ó, pronto. Temos aqui nosso primeiro biscoito. Certo? Ó. Ele vai ficando assim. Em seguida, eu limpo meu pincel e já vou aqui embaixo, ó. Agora eu vou contrastar bastante, porque eu já vou começar usando o terra queimada, que é um tom bem firme aqui, ó. Já vou colocar nesse ponto, gerando um sombreado aqui embaixo, ó, entre os biscoitos. Olha só. Tá bem, Eli? Ela tem rinite alérgica, aí às vezes ela fica espirrando. Aí ela pegou uma crise agora, tá aqui espirrando, aí por isso eu perguntei por ela. Mas tá tudo bem, ela só tá espirrando um pouco. Então ela foi ali, acho que ela foi tomar alguma coisinha ali e ela volta logo, tá? Então, ó, eu coloquei aqui um pouquinho de amarelo cádmio misturado com um pouquinho do caramelo. E aí eu vou ofuscar um pouco porque ela está nesse ponto mais escuro, então não tem uma visibilidade muito intensa. A luz não chega lá com facilidade. Então estou retirando os excessos de tonalidades, tá? Olha só. Deixo aí predominante os tons mais escuros. Tudo certo? Feito isso aí, eu posso dar uma continuidade nesse ponto, trazendo um pouquinho mais do terra queimada, só para já dar um destaque aqui nessa parte. Eu vou limpar esse pincel do terra queimada e vou para a parte de cima. Agora trabalhar nesse biscoito de cima aqui, ó. Que ele está de lado, tá? Totalmente de lado, ele não está no mesmo ângulo de visão desse. Por isso eu falo, né, que a mudança das tonalidades também depende desse fator, né? É notável que cada vez que você tem um elemento a trabalhar, né, não é o mesmo, não é a mesma coisa do outro, né? Não é porque eu pintei um biscoito que o outro é só fazer igual. Não é fazer igual. Cada um já muda seu ângulo de visão, já muda seu posicionamento de luz e sombra. Mesmo que sejam elementos muito similares, como por exemplo você vai pintar um olho, ou aliás um rosto de uma pessoa, pintar um olho não quer dizer que eu pintei um, o outro eu faço igual. Não é igual, tá? Por quê? Porque a posição do olho vai variar também. Tem luz a mais, tem sombra a mais. Nunca é um igualzinho, perfeitamente igual ao outro, tá? Nunca. Então, a gente vai sempre focar em cada um deles como um estudo separado, certo? E assim é em todo o esquema de uma pintura. Por isso eu gosto de ir trabalhando, ó, parte por parte. Eu costumo dizer que eu faço um quebra-cabeça, né? Eu vou montando. É como se eu estivesse pegando umas pecinhas do quebra-cabeça e colocando na minha pintura. Ó. Cada pincelada é como se fosse uma peça que eu vou juntando. E aí, com a finalização das peças, eu tenho uma imagem feita. Tá? Usei aqui um pouquinho do caramelo. Ó, tem horas que eu posso usar o caramelo mais puro, onde eu quiser assim, um pouco mais de sombra, um pouco mais de firmeza na tonalidade de sombra. Eu posso usar o caramelo mais puro, tá? Porque aqui eu usei, ó, sobre o amarelo. Aqui já não, ó, aqui já tem um ponto que está mais escurinho
E eu já vou mesclando, ó. Mas usei o caramelo mais puro, ó. E venho puxando para causar aqui um degradê. Olha só, fica firme aqui e vai se perdendo essa tonalidade mais escura. A Cristina Medeiros. As meninas aqui pedem tanto um ursinho natalino. Quase não vejo um realista. E professor, o projeto do vinho com a uva é o que mais me pediram. Pintei 4 vezes. Projeto do vinho com as uvas, né? Pois é verdade. Foi a Cristina? Isso. Cristina, essa é uma imagem que realmente muita gente pede, né? Muita gente gosta dela. O vinho com as uvas, né? Ele cai muito bem para a época de Semana Santa também, né? E esses detalhes, né? Páscoa. A Ivanilda. Professor Marilene e Eliane. Só brinco com vocês, porque gosto muito de vocês, viu? A gente sabe, Ivanilda. Ivanilda, né? É porque eu fico com medo de confundir com Iranilda. Mas é Ivanilda. Pessoal, então eu vou mesclando aqui o amarelo cádmio com o branco, principalmente nos pontos onde são mais iluminados. O lado aqui que é mais de sombra, eu vou acrescentar mais tons escuros, tá? Apesar de colocar também tons clarinhos, porque numa realidade, na realidade das coisas, a luz também tem suas, vamos dizer assim, suas definições, né? Suas variações que são definidas. Por exemplo, a luz, né? A luz ela ilumina aqui um elemento, mas ela também reflete de outros elementos, né? Então existe a luz refletida, que é a luz que reflete de outros elementos sobre o elemento principal que você está trabalhando, certo? Usei um branco. A Maria Ferreira. Gente, estava com muita saudade de vocês. As lives são maravilhosas. Obrigado, Maria Ferreira. Bem-vinda sempre. Ó, um pouquinho de branco, leve toque de branco, tá? E aí eu volto, ó, com amarelo cádmio. Por quê? Porque aí ele mistura com o branco, deixa um toque um pouco mais suave. Não tão alaranjado. E é essa a ideia. Tentar não alaranjar demais. Bom, eu vou trocar aqui o pincel, vou pegar um mais fininho. Eu tenho aqui um 421, número 0. Ele tá com a sardinha curtinha, mas eu gosto dele. Porque ele tem mais firmeza aqui nos detalhinhos menores quando eu quero trabalhar com eles, tá? Olha só. Aqui eu vou adicionando pinceladinhas minúsculas com o caramelo. Bem-vinda, Júlia Kazui, mais uma vez. Boa noite, tá? Maria Aparecida. Maria Aparecida, bem-vinda. Boa noite. Mais uma vez, tá bom? Ó, com o caramelo eu vou definir. Alguém da escola tá aí, Ellen? Eu vou definindo. Não viu ainda? Eu vou definindo com caramelo áreas mais escurinhas do meu biscoito. Isso eu faço para gerar os volumes, a variação de sombra, né? Para gerar esses volumes com equilíbrio, certo? Então vou com calma em cada um dos pontinhos, trabalhando com suavidade. O que eu quero é criar os pontos de volume. Então, para criar, eu preciso, como eu já falei, alguém lembra? Contrastar. Contrastar o quê? Alguém lembra? Alguém pode dizer? Qual é a resposta? Não estão respondendo ainda?
Ó, vou tocando aqui um pouquinho também do amarelo cádmio misturado com o cerâmica, tá? Olha só. Aqui também, ó. Vejam que eu vou criando um sentido, né? Vai criando sempre um sentido, ó, que é o movimento da massa desse biscoito, né? O sentido que o biscoito tem. Ele tem uma massa, né? E essa massa é uma massa achatada, para ficar um biscoito achatadinho. Então, essa massa, ela segue o mesmo movimento, os detalhes seguem esse sentido de movimento dele aqui, ó. Para que o biscoito tenha essa visão horizontal achatada, certo? Lidiete Semenyon. Boa noite, abraço da Costa Rica. Lidiete, Eu acho que é Lidiete. Lidiete, na Costa Rica. Boa noite, bem-vinda, Lidiete. Eu acho que é assim. Não é Lilidete, não? Não, é Lidiete. TH no final. Lidiete, é isso? Então é Lidiete, da Costa Rica. Bem-vinda. A Rita Denadar disse que quer mostrar luz e sombra. Sim, exatamente. Quem falou? A Rita Denadar. A Rita, né? A Rita acertou. O contraste de luz e sombra é o que gera o efeito do volume, tá? Então ela acertou, estava prestando atenção no que eu estava falando, né? E viu aí exatamente o que é que precisa ser feito, né? Contrastar luz e sombra. Fazer um contraste entre luz e sombra, tá? E é isso que vai gerar o efeito de volume. Pessoal, ó, calma na hora de trabalhar os detalhes, ó. Não precisa pressa, tá? Ó. Você pode vir suavemente tocando na pintura, tá? Ó, com calma. Vá trabalhando área por área, sem pressa. O que importa nesse ponto é criar o aspecto do realismo. Então eu não preciso de pressa, eu preciso trabalhar, ficar observando aquilo que eu estou construindo, porque a pintura é uma construção, né? Você vai construindo a imagem, tá? Através de cada detalhe que você vai aplicando nela. Não precisa de pressa, tá? Faça o trabalho ficar muito bom. Não precisa correr, né? O que a gente precisa é que ele fique exatamente um trabalho muito bem executado. Ó, sujinho do pincel. Pouquinha tinta. Veja que eu deixei aqui, ó, separações que formam ali justamente a questão do volume, tá? Vou colocar aqui um pouquinho, lavei o pincel, vou pegar aqui um pouquinho do amarelo cádmio. Olha aqui, ó. Como eu falei, ó, ele em contraste com os tons mais escuros também provoca efeito de volume, tá? À medida que eu vou colocando esses detalhinhos, eu posso contrastar ainda mais utilizando um pouquinho de branco junto, para colocar pontos de luz que são necessários. Ó. Aqui nesse pontinho, ó, nesse volumezinho aqui, eu pegou um pouco da luz mais intensa. E assim eu vou colocando também do outro lado. Ó. Vou misturando um pouquinho de branco com um pouquinho do amarelo cádmio. A Tânia Maria Magalhães, realmente a sombra e luz, mas parece colocar bem pouca tinta, ou é impressão? Bem pouca tinta, tá? Bem pouca tinta mesmo, não é impressão. Ó, o contraste ele é feito porque a tonalidade mais clara, que representa a luz, né, ela se confronta com a tonalidade mais escura, provocando aí aquela diferença brusca dos tons. E isso gera o efeito de volume. Aqui, ó, quando eu coloco ó, um pouquinho do branco, é só um pouquinho, ó. O branco que eu coloco ó, é para clarear, não é para tornar branco. Veja que eu uso branco, ó, mas a quantidade é tão
mínima, que eu só estou clareando aqui, ó. Não está ficando branco. Se você olhar, não está ficando branco, tá? E é essa a ideia, ó. E aí eu estou usando branco puro, tá? Só que eu uso com uma quantidade tão pequena e espalho e esfumo bem, ó, que esse branco ele não agride a pintura, não traz um exagero na imagem. E aí torna o trabalho mais equilibrado, mais bem dentro de uma realidade, ó. Certo? Olha só como está ganhando aí um aspecto da aspereza, né, do biscoito. Ele fica áspero, porque o cookie ele não é um biscoito lisinho, né? Ele é áspero mesmo. Ele é todo irregular, né? É como se a massa tivesse sido colocada para assar sem um acabamento final, né? Ele fica mais grossinho e mais áspero. Ó. E aí o contraste é feito com esse toque dos tons. Vale lembrar que, como eu criei ali uma pequena base feita com amarelo cádmio, eu toco o branco sobre o elemento, mas não cubro todo o amarelo cádmio, porque aquela base funciona justamente como um contraste, tá? A Maria Jandre, cada detalhe faz a diferença. Faz, Maria Jandre. Detalhe, cada um dos detalhes faz uma diferença na pintura, certo? Faz uma enorme diferença. É o que vai trazendo maior aspecto para cada um dos elementos, tá? Se eu quero um aspecto de objeto mais áspero, eu tenho que fazer isso aqui, né? Tenho que criar esses detalhes de volumes para gerar uma aspereza nesse detalhe, nesse elemento, tá? Se eu não fizer isso, não vai ganhar aquela cara de objeto que não é lisinho, né? O áspero é justamente isso, é o contrário do lisinho, né? Um objeto áspero ele não é liso. Então eu tenho que ganhar essa cara de objeto que não é liso. Como eu faço isso? Gerando contrastes. Os tons de luz e de sombra geram contrastes. E esses contrastes em equilíbrio geram o volume. Alexandra Fonseca. Alexandra, bem-vinda, Alexandra. Ó, pronto, mais um biscoitinho. Cleonice Bueno, bem-vinda, Cleonice. Sejam todas bem-vindas a mais uma live aqui na Masterclass. Olha, pessoal, já descobri que eu tô comendo agora. Não foi lindo. Ele tá comendo o quê? Ivanilda parece que tá não tem nada, né? A Eliane, o que é que ela tá comendo? Diz aí, Eli, o que é que tá comendo? Não, café e leite. Aham. A Eliane tá comendo cuscuz. Tá comendo cuscuz com café e leite. Muita gente talvez não conheça o cuscuz, né? Porque é uma comida muito típica do Nordeste, né? Mas quem é nordestino sabe o que é um cuscuz. Ai, ai. Olha só. Pronto, ó. Detalhinhas do biscoito. Biscoito feito. Tá? Vocês veem aí um novo biscoito. Temos o segundo biscoito. Vamos para o terceiro biscoito, tá? Para o terceiro biscoito, eu vou fazer aquele jogo do pincel, né? Mudar o pincel aqui. Tá, Maria Ferreira, um objeto tão pequeno usa tantas tonalidades de cores, muita técnica envolvida. Exato, Maria Ferreira. Mas por quê? Porque é um elemento, como eu já falei, né? Que apesar de ser pequeno, ele tem muita diferença de aspecto na superfície, né? Um aspecto da superfície, porque ele não tem uma forma lisinha, adequadamente lisinha ali, e aí gera esse jogo de tons, né? Tem que gerar esse jogo de tons para equilibrar o elemento. Se a gente pintar, já pensou se a gente pintar só com um pouquinho assim, coloca o amarelo,
clareio aqui num ponto com branco e sombreio aqui um pouquinho com caramelo. Vai ficar um objeto estranho, não vai lembrar um cookie, tá? Porque ele vai ficar simples demais, não vai trazer um aspecto do cookie, e aí não vai ficar um trabalho muito legal, né? Não vai... Gessiane, Gessiane Garcia, né? Gessiane Garcia, bem-vinda. Cadê o Rodrigo? Sumido, Rodrigo, ultimamente. O que foi que houve? O que é que aconteceu com ele? Tá quieto. Eu vi que ultimamente ele faz umas lives também. Ó, tô usando branco e um pouquinho do amarelo cádmio. Mais uma vez, ó. O amarelo cádmio, ele serve para alterar o tom do branco. O branco não vai ficar branco, e sim um amarelo suave, ó. Então eu uso o branco. Claro, facilita se você usar também. Pode ser aqui um amarelo canário, um amarelo bebê, né? Pode funcionar bastante aqui para ajudar nesses pontos. Mas eu estou fazendo com branco para mostrar, para quebrar um pouco do mito do branco também, tá? Porque, pessoal, muita gente acha que branco, né, é sinônimo de luz. Ah, eu vou iluminar meu elemento, eu vou colocar um branco. Não faça isso, tá? Branco, como eu já falei na aula passada aqui, branco é uma ilusão, tá? O branco a gente usa para fazer ilusões na pintura. Trabalhar claridade, suave e tudo, beleza. Mas o branco é o último ponto da pintura, é o último tom para se usar na pintura, tá? Porque, vou exemplificar. Ó, tô usando branco aqui, tô usando agora amarelo cádmio, tá? Vou exemplificar. Se você vai pintar um retrato de uma pessoa e ela tá sorrindo, aí você diz, mas a pessoa tem os dentes brancos, então eu vou pintar de branco. Certo. A grosso modo, você vai pintar de branco porque você tem uma ideia rotulada no seu cérebro, né, que rotulou aquela... Lembra quem viu a minha live na aula passada vai lembrar que eu estava falando sobre a ideia do cérebro pegar uma informação e tipo guardar num potinho de vidro e colocar do lado de fora do potinho uma etiqueta com o nome da informação. Por exemplo, branco, tá lá. Ele pega um potinho e coloca branco e rotula, colocando do lado de fora uma etiqueta com o nome assim, branco. Pronto. Tudo que é branco cai dentro daquele potinho, né? Não é isso? Por exemplo, se você falar assim, dentes, aí você vai pensar branco, aí já joga lá. Joga para dentro daquele potinho lá. Porque é branco, né? Então é uma ideia rotulada. O cérebro sabe que é branco. Você sabe que é branco. Mas você não enxerga o branco como branco. Isso é fato, né? Muitas pessoas não sabem disso, não sabem que isso acontece, mas acontece. Ok? Então todo elemento branco que você diz que é branco, ele, se você parar para estudar perfeitamente o tom que você está enxergando, você vai ver que ele não é branco. E se você for pintar de branco, você vai ter o maior trabalho para conseguir deixar aquele objeto realmente dentro de um aspecto mais real. Certo? Muito difícil. Porque você vai... Cidália Silva, boa noite, Brasil. Boa noite, Cidália. Bem-vinda. É porque ela está falando assim porque ela é de Portugal. Como é? Aqui de Portugal, esses biscoitos já se comiam. Difícil é depois dos 50 guardar tantas informações, professor. Ivanilda, a gente acha que é difícil guardar essas informações, mas não é não. No começo que você está absorvendo essas informações, depois de 50, pois é. Mesmo assim, mesmo depois dos 50. É porque no começo você está achando que é muita informação. Eu também achava, mesmo sendo mais novo, eu também achava, tá? Mas aí você vai aprendendo, querendo ou não querendo, você vai aprendendo. É como
Assim, a prática, tanto você praticar as coisas, você não aprende? É. É como você, eu cito muito esse exemplo também, é como você chegar no primeiro dia de trabalho numa empresa. Você não sabe, você sabe que vai desempenhar uma função na empresa, sabe, mas não sabe nada sobre a função. E aí você vai ter que aprender, né? Os que estão lá há mais tempo vão ter que lhe ensinar como é que você vai proceder dentro da sua função. E aí você vai ter que aprender, né? E na primeira semana a gente acha que nunca, mas nunca na vida vai conseguir aprender aquilo lá. Você acha só que assim, eu tô num lugar errado, não devia estar aqui, não vai, isso não é pra mim, isso não dá certo, eu não vou aprender isso nunca. É tudo que se pensa, tá? E a mesma coisa na pintura. Você acha que não vai aprender de jeito nenhum. Ah, informação demais. Não dá pra mim não, isso aqui é difícil demais, eu não vou aprender nunca. Você pensa isso, mas não é a verdade. Tá certo? A prática te prova que não é verdade. Certo? Estou usando, pessoal, caramelo. Mais uma vez, ó, com o pincel agora fininho, o 421 número 0. Estou usando um caramelo em pequenas quantidades, em pequenas dosagens, para ir criando os volumes. Mais uma vez, os volumes, tá? Ó. Como? Eu vou criando pontos mais escuros que contrastam com o amarelo, tá? Com o amarelo, que é o amarelo cádmio que eu apliquei aqui. Quando eu crio esses volumes, eu preciso dar sentido ao movimento, né? Sentido para a pincelada, para que gere o movimento, um efeito de movimento para o meu objeto, tá? Por exemplo, ele aqui, ele sai de baixo para cima, ele é arredondado, tá? Ó, ele é arredondado, é como um bolinho. Então eu não posso fazer tudo reto aqui, ó, senão vai ficar um elemento listrado. E isso não pode acontecer, né? O que é que eu vou fazer? Vou começar a sombrear ele, ó, dando movimentos para ele, dando sentido de movimento, para que você entenda que ele é assim, ó, sai de baixo para cima, tá? E aí como é que eu faço isso? Colocando os tons e a pincelada de acordo com o que os olhos entendem, tá? E é assim que você vai criando o efeito do movimento, certo? Ó, eu vou agregando aqui aos pouquinhos a tonalidade. Por quê? Porque se eu colocar muita tinta, vai ficar muito escuro, vai ficar artificial demais e eu não vou conseguir criar os efeitos que são necessários para chegar numa parte mais realista, tá? Não vai ser necessário colocar muita tinta por causa disso. Mas já tá doido pra ver o fundo pintado. Marilene? Ah, porque ela quer ver o vidro aí. Ai, ai. Segura a onda, Marilene. Não é hora ainda não, tá? Ó, usando um pouquinho, só um pouquinho agora do terra queimada, tá? Ó. Pouquinhos detalhes de terra queimada, provocando leves áreas mais escuras. Tá? Cleonilda Afonso. Cleonilda Afonso, bem-vinda, Cleonilda. Marília Ramos. Oi? Marília Ramos. Marília Ramos, bem-vinda, Marília. Boa noite a todos que vêm chegando aí. Qual é a numeração deste pincel, por favor? Pessoal, estou usando o 421 número 0 pincel, tá? O meu tá com a cerda mais curtinha, de eu tanto usar, então ele fica curtinha. Mas mesmo assim ainda é muito bom de usar. Então eu continuo com ele. Ó. Maria Andrade. Maria Andrade, bem-vinda. A Júlia Casoy. Eu também achava que não ia conseguir, pois já estou com 61. E estou conseguindo, aos poucos, entender a didática de ensino do professor. Por isso, Ivanilda, você vai conseguir também. Ó, aí pronto, a Júlia Kazui acabou de dar um feedback aí sobre as questões dela também aprender, né? Ela também tem 61 anos, isso, né, Júlia? 26 pouco. Ó. Ela tá numa idade acima dos 50, como a Ivanilda falou, né? Ivanilda. E tá aí. Ela tá dizendo que tá. No começo achou que era difícil também, que não ia conseguir.
mas está provando para ela mesma que consegue. Todo mundo consegue. Basta querer de verdade, tá? Eu gosto de falar muito disso. Tudo se consegue quando você quer de verdade. Se você quer aprender de verdade a pintar, você aprende, tá? Se você não quer, aí lógico, nessa hora você, na primeira dificuldade, você vai querer pular fora. Ó, sujinho do pincel. Hã? Boa noite, professor. Sou Antônio Cardoso, de Fortaleza. Antônia Cardoso, de Fortaleza? Oi, Antônia, bem-vinda. E eu também sou de Fortaleza, tá? Só para constar. Estamos na mesma cidade. Aqui, ó. Pequenos toques, pequenos detalhes. Com sujinho do caramelo e um pouquinho do amarelo cádmio junto no pincel, ó. Eu sujo com um tom e pego outro. E aí vou trabalhando com um sujinho das tonalidades, ó. Por que eu faço isso? Eis aí a pergunta. Agora, sim, tá certo. Sujinho das tonalidades. Por quê? Né? Eis a pergunta. Por quê? Por que não muita tinta? Porque nesse ponto aqui, os detalhes de sombra, os contrastes da sombra. Que a Madrinha botou, nossa conterrânea. A Marilene também, de Fortaleza. Marilene Soares, a professora Marilene Soares e eu somos de Fortaleza. Qual o seu bairro? Ó, por que eu estou usando um pouquinho de tinta aqui? Porque essa área é uma área que vai receber mais luz. E é como eu falei já ali nos primeiros biscoitos ali. Na área que tem mais luz, mesmo que tenha, lógico, e vai ter, né, detalhe de sombra provocado aí pelos volumes do elemento, essas sombras vão ficar mais suaves, porque tem mais luz no ambiente. Então as sombras ficam sombras mais suaves, né? Não ficam aquela mesma intensidade de uma sombra, de um ambiente com a sombra bem mais presente, né? Ó, volto aqui com um pouquinho também do caramelo. Vou trazendo detalhinhos a mais aqui, ó. Aprofundando detalhes. Vou colocar um pouquinho do terra queimada também aqui nesse ponto, ó. Olha só. Arena Castelão. Ah, ela mora perto do Castelão? Ela perguntou qual o local que vocês trabalham, que vocês moram. Como é o nome dela mesmo? Antônia Cardoso, né? Antônia, eu moro no Bom Jardim. E a Marilene mora ali quase no Mucuripe. Na beira-mar. Perto da beira-mar. A um quarteirão da beira-mar. Certo? A gente mora em extremos, né? Pontos extremos da capital. Eu mais distante dela é do outro lado da cidade. Aqui, ó, sujinho do pincel com terra queimada para gerar mais efeitos. E agora, ó, vou colocar, ainda com terra queimada, uns detalhinhos daqueles pontinhos de chocolate, né? Daquelas gotículas de chocolate. Que no cookie ele resseca, né? Ele resseca, ele vai ficar um chocolatezinho durinho, né? Parece um crocantezinho de chocolate. Certo? Com a própria tonalidade, eu já coloco luz e sombra, intensificando os pontos de sombra e deixando os pontos de luz, ó, um pouco mais suaves. Então, às vezes eu não preciso nem usar duas tintas. Conhece o Bom Jardim? Pronto. Pois é nele que eu moro. No Bom Jardim. O bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Avane Gomes, boa noite. Comprei um curso seu e está me ajudando muito. Nome? Avane. Alvane Gomes? Avane Gomes? Avane, qual curso é? Na escola, não é isso? Ou não? Antônia Cardoso, você dá aula?
Antônia, dou aula online, atualmente aula online, tá? Não tô fazendo aula presencial no momento. Elise Silva, boa noite, atrasado, tá lindo, professor. Elise Silva? Boa noite, Elise, bem-vinda. Tá atrasado, não tem problema não, tá? A aula vai ficar salva também, tá? Para quem quiser, mas ver mais tarde, rever a aula, tá? Ó, vou usar aqui um pouquinho do Lilás Bebê também sobre esse ponto. E olha só, voltar com terra queimada para colocar mais pontos escuros aqui, ó. Tá bom? Isso aqui também é um detalhinho de um chocolate, um detalhinho de chocolate que ficou mais a mostra aqui nesse ponto, certo? Vanuzi Gomes. Vanuzi Gomes. Vanúzia Gomes. Vanuzi. Isso. Tá. A gente fala baixinho, pessoal, aí às vezes não escuto não. 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 Boa noite, Vanuzi. Seja bem-vinda. Ó, beleza, fiz. Agora eu vou intensificar um pouquinho aqui esse ponto aqui, um pouco mais sombreado. Detalhe, agora eu vou acrescentar um efeito que pode ser bem legal, bem enriquecedor para um trabalho como esse. Ó. Vou adicionar um pouco de cinza. É cinza mesmo, tá? A tonalidade cinza. Tá? Vou limpar o pincel, vou tirar bastante o excesso de tinta e eu vou acinzentar em alguns pontos de sombra, tá? Ó. Sobre o amarelo, ó, ali, ó, vou colocar um pouquinho do cinza. Olha só. Só para mudar a tonalidade, ó. Isso, detalhes suaves de algumas tonalidades ajudam muito a gerar efeito. Principalmente efeitos de volumes. Tá? Aqui eu vou colocando um pouquinho também desse cinza. Em alguns pontos eu vou acinzentar um pouco esse amarelo. Certo? Gerando uma visibilidade diferente. Que são efeitos contrários, tá? Ou seja, reflexos, áreas refletidas da luz, trazendo tonalidades de outros elementos aí próximos, ou então da superfície, também próximo aí aos elementos, causando essa diferença na imagem, tá? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho também, certo? Ó, é só um sujinho do pincel, nada de usar muita tinta, tá bom? O uso excessivo da tinta aqui pode comprometer todo o trabalho. Então você vai colocando só o sujinho, você suja seu pincel. Vou mostrar mais uma vez meu paninho todo sujo de pincelada, porque é assim que eu trabalho, ó. Aqui eu vou mostrar, ó. Tirando o cinza aqui, ó. Tirei o cinza, tá bom? E é isso aqui que eu vou usar, ó. Só para acinzentar o local, ó. Suavemente vai tornando mais acinzentado. A Rosana Repleg. Boa noite, mestre. Vou descansar. Boa noite, Rosana. Um bom descanso para você, tá? E a gente se vê em outra live, brevemente. Que é domingo. Que é domingo, tá? Domingo tem mais live. Certo, pessoal? Estou usando aqui um leve toque de cinza em alguns pontos, tá bom? Só para causar um efeito de luz refletida, tá bom? Mas como luz é cinza? Porque ela traz a influência dos elementos onde ela toca, tá? Então ela traz cinza porque alguma coisa cinza está refletindo para ela. Agora eu venho com um pouquinho do branco, mais uma vez, ó, aquele branquinho que vai ser usado para ganhar um aspecto mais iluminado do elemento, tá bom? Sempre em pequena quantidade, para não exagerar, não deixar muito branco na pintura. Ó. Ele vai agir com a ideia de
tornar mais claro o ponto de luz, não tornar branco, tá? Denise Fontenelle, tava com saudade do meu mestre mão de fada. Boa noite, Denise, bem-vinda. Ai, ai. Olha só. Então, ó, aqui, ó, com um pouquinho do branco, tá? Bem pouquinho. Você vai usar pouquinho branco só. E vai intensificar os pontos de claridade. Veja que eu não estou deixando o biscoito branco, e sim iluminado, né? Estou colocando um pouco mais de luz, iluminando os pontos mais intensos de luz aqui do nosso elemento. Estou intensificando esses pontos de luz, mas não estou tornando o elemento branco. Então você usa sempre um pouquinho de tinta, vai tirando o excesso de tinta do pincel e vai trazendo só o sujinho de tinta que ficar. E aí você vai conseguindo, ó, realçar a luz. Professor, você vende seus trabalhos tipo pano de prato? Quem perguntou? Antônia Cardoso? Antônia, geralmente eu não trabalho com panos de copa, panos de prato, tá? Eu faço a minha pintura em tecido, mas eu utilizo essas imagens para criação de quadros, para pintar também em outras aplicações, né? Tipo, eu geralmente faço mais quadros, né? Mas eu pinto também em vestuário, camisetas, pinto em bermudas e assim vai. Bonés. Minha aplicação principal do trabalho é isso. É essa, na verdade. Então estou adicionando o branco. É muito enriquecedor todos os efeitos, detalhes que o professor coloca nos cursos, causando efeitos diferenciados na pintura. Amo tudo que o mestre ensina. Júlia Kazui. Obrigado, Júlia, pelo feedback, tá? Obrigado mesmo, porque me faz entender que está ajudando bastante no seu desenvolvimento também. A Nides Maria, mas a tinta não seca? Tinta sobre tinta? Seca. A nid seca normalmente, tá? Secando bem aqui, tá? Tudo como deve ser, tá bom? Não se preocupe, porque vai dando certo aqui, tá? Ó, um pouquinho só de branco. Olha só. Olha como eu crio ali os volumes, né, do meu cookie. Como ele ganha aquele aspecto de biscoito todo irregular, né? Certo? Por quê? Porque eu trabalhei o Tó, agora disparou a latir. Tó, que foi? O Tó tá dando trabalho. Ó. Isso acontece porque eu gero o contraste dos elementos, tá? Eu consigo fazer com que a luz e a sombra se contrastem ali, criando justamente os efeitos que são necessários para tornar o objeto áspero, tá? Criando a luz e equilibrando os tons de sombra. Veja que a sombra do elemento não precisa necessariamente ser alguma tonalidade muito escura. Ela pode ser, ela deve ser mais escura, mas ela tem um equilíbrio. Mesmo sendo sombra, ó, ela tem equilíbrio. Tem pontos mais suaves, pontos mais escuros. E você vai ver que é através desses equilíbrios que a gente consegue o efeito que precisa na pintura, tá? Aqui um sujinho só de caramelo que eu estou colocando para finalizar o meu biscoito. E agora eu vou fazer só a sombra deles
Tá bom? Ó, vou fazer a sombra dos biscoitos pra gente ter um encerramento dessa parte, tá bom? Tô usando aqui um pouquinho do terra queimada. O que é que eu vou fazer? Eu vou puxar uma sombra debaixo do elemento aqui, ó. Como essa sombra? Essa sombra ela tem que ser feita do lado direito do elemento, ou seja, ó, temos aqui o lado esquerdo e o lado direito. Se a luz está aqui, pegando essa parte aqui, ó, que é a parte de cima, vindo aqui da esquerda para a direita, isso quer dizer que vai cortar a passagem da luz. Tem um elemento na frente, então a luz não chega nesse ponto, que é a sombra projetada desse elemento sobre essa superfície. Tá certo? Deu para entender? Se não tivesse o biscoito aqui, seria iluminado, mas o biscoito está na frente, provocando uma sombra, cortando a passagem da luz. E aí ele gera uma sombra aqui nesse lado aqui, ó. Tá? Vai ter uma área sombreada aqui. Bem perto do elemento a sombra é mais intensa, porque como o elemento está bem presente ali, ele não deixa que a luz influencie muito. E à medida que ela vai se distanciando desse elemento, ela vai perdendo um pouco de intensidade. Então estou usando um pouco de cinza junto aqui, ó, para reduzir um pouco dessa sombra. Detalhe que esse elemento também produz uma sombra em cima desse outro, ó, que ele é redondo, ele é arredondado, né, um biscoito. Então a sombra se faz em movimento levemente curvo aqui também, ó, levemente arredondado, certo? Esse aqui, ó, está produzindo uma leve sombra aqui. Lembrando que ele não está bem em cima, ele está meio inclinado para o outro lado. Então evita que a sombra venha com grande intensidade para o lado de cá, para esse lado que nós estamos vendo o elemento. Certo? Então fica só mesmo essa listrinha aqui embaixo. Já que o elemento, esse biscoito aqui está virado para lá, está caindo lá para o lado do copo. Certo? Abrindo o espaço para que a luz toque aqui com maior intensidade. Tudo bem? Feito isso, sombrinha embaixo desse outro biscoito. Então um pouquinho só de terra queimada embaixo aqui do cookie também, tá? Colocando sombra do mesmo jeito, tá? Ó, a sombra, como os três elementos estão na mesma posição em relação à luz, a sombra também ganha a mesma posição em relação à luz. Então a sombra também vem para o mesmo lado aqui, ó. Lado direito. Lado direito vai ficar sombra. Lado esquerdo fica luz. Certo? Alguma pergunta, Ellie? Todo mundo quietinho? Certo. Aqui, ó, um pouquinho do cinza. Também, certo? Eu estou usando um pouquinho do cinza para reduzir um toque escuro. Ó, desse jeito. E aí se forma essa sombrinha embaixo aí do biscoito, ó. Tá bom? Reforçando um pouquinho aqui a pintura. Mas nós temos os nossos biscoitos aí já finalizados, né? Eles estão encerrados. Eu vou, na verdade, só retocar aqui um pouquinho com o terra queimada, bem pouquinho aqui, ó. Pronto. Leve detalhinho ali naquele pontinho de chocolate ali, que eu tenho áreas escuras e ficaram mais suaves ali. Pronto. Se isso é uma pergunta, posso compartilhar seu trabalho magnífico? Parabéns. Pode compartilhar, pessoal. Quem quiser, tá? Compartilhar a live, quem quiser compartilhar
qualquer coisa aí, qualquer foto de trabalho, pode compartilhar à vontade, tá bom? E eu agradeço muito, porque aí Maria, vai chegar a mais pessoas, né? Sempre assisto a aula pintando junto, mas assistindo essa aula acho que esses biscoitos não têm coragem. Parece muito difícil. Não, quem falou? A Tânia Maria Madalena. Não, Tânia, não é difícil, tá? É só fazer com calma, fazer parte por parte, suavemente. Não precisa ter pressa, tá? Você pode fazer devagarzinho mesmo e seu trabalho fica bem feito, sem grandes problemas, tá bom? Você não vai ter problema para fazer isso aí. Você vai ver que é fazendo devagarzinho, passo a passo, você consegue chegar a um resultado legal. E que hora temos aí? Olha aí, por favor. 8h32. Pessoal, é isso, né? Por hoje eu acho que nós vamos deixar como está, tá bom? Por quê? Porque nós vamos fazer mais domingo. Nós vamos voltar para mais uma live e a gente vai trabalhar essa maçã aqui do lado, ó. Pintar essa maçã e a gente vai pintar aqui o plano de fundo também, tá certo? Então eu não quero esticar muito na live também para não ficar cansativo para ninguém, certo? Para que vocês possam aproveitar. A aula passada foi só a parte aqui do vidro e nessa aula aqui a parte dos biscoitos. A próxima a gente faz a maçã e o plano de fundo, tá bom? O plano de fundo, a mesa aqui, a base, né? Vai ficar tudo bem legal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa dica de hoje, na nossa Masterclass, que tenham aprendido aí como funciona o processo para criar essas imagens mais ásperas, né? Dando a impressão que você pode pegar no biscoito e quebrar, né? Dá a impressão que se eu pegar aqui, ó, eu posso quebrar ele, né? Aquela asperezinha do biscoito. E só de olhar tanto para essa imagem de biscoito dá vontade de comer, né? Dá uma vontadezinha de comer o biscoito. Já que eu gosto de biscoito doce, eu já tô aqui me segurando. A Maria Ferreira, a pintura Meu Deus. realista é um diferencial e encanta qualquer um. Todos que têm a oportunidade de pintar se apaixonam. Obrigado, Maria Ferreira, pelo seu feedback aí, pelas suas palavras também, tá? A Tânia Fernandes, quero aquelas maçãs com gotas. Sim, aquelas maçãs com gotas ali são bem detalhadas, muito detalhadas, tá? Pessoal, vou virar aqui a câmera pra mim também. A Joana Mila, realmente o maior problema é a pressa. É a pressa. Se você se apressar, vai ter sempre maior problema. Ó. Pronto, tô de volta. Deixa eu virar aqui a iluminação também pra mim, né? Porque tá menos luz. A Tânia Maria, Deixa eu virar aqui. Depois vou me arriscar. Se o mestre acha que consigo, vou conseguir. Consegue, Tânia. Pode ter certeza. Todo mundo consegue. Todo mundo tem possibilidades, tem capacidade para conseguir trabalhar em qualquer pintura, qualquer trabalho como esse aqui. É possível para qualquer um. Como eu falei lá no começo, o realismo ele não é um nível, ele é uma técnica, ele é um estilo de pintura. Então, mesmo que a pessoa nunca tenha pintado antes, mas sempre gostou do realismo e nunca teve coragem de pintar porque acha que não consegue, porque tem que passar por níveis. Esse tamanho dessa pintura, ele cabe numa folha A4. Ela é pequena, o tamanho de uma folha de um caderno grande. Tá? Pois é, pessoal. Como eu falei, né? Se você tiver interesse realmente em aprender, você tem capacidade, tanto como eu tive, tá? Mas você tem que se dedicar a isso. E a Masterclass é justamente para isso, para a gente falar que é possível para todos, né? Não precisa você passar por outras técnicas para que chegue aí nessa parte do realismo, tá? Então, eu, por exemplo, eu nunca quando eu aprendi a pintar, eu não passei por outras técnicas, eu já vim direto para o realismo, porque eu sempre gostei de imagens mais próximas da realidade. Então, assim eu fui. Claro que lá no começo eu era iniciante do realismo, né?
Eu pintava coisas mais básicas, mais simples. E aí, com o passar do tempo, eu fui evoluindo, fui aprendendo mais e aí você vai, cada vez que você aprende mais coisas, você aprimora o seu trabalho, tá bom? E é assim que vai sendo para mim e para todo mundo, certo? Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês, tá? Hoje é sexta-feira, final de semana, bom final de semana para todos. Domingo, vale lembrar que domingo eu vou voltar para terminar esse trabalho. E a gente vai ter uma surpresa para vocês, quem estiver com a gente nas lives aí até domingo, vai ter uma surpresa também chegando por aí, tá? Certo? Então eu espero vocês no domingo para a gente dar uma continuidade e tocar aí em frente mais um trabalho com a pintura realista. Ok? Bom final de semana a todos. Obrigado pela participação mais uma vez, tá, pessoal? Forte abraço para todos. Tchau. Até a próxima. Eu vou deixar a live gravada e a gente se vê na próxima. Tá bom? Até mais, pessoal.